Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de aviação. Olha só, mais 15 aeroportos brasileiros serão leiloados amanhã, entre eles o de Congonhas, que aliás é o mais movimentado do país. Se os 3 lotes que estão sendo oferecidos forem arrematados, mais de 90% do tráfego aéreo nacional passará a ser controlado pela iniciativa privada. Os 15 aeroportos da 7ª rodada de concessões da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estão divididos em 3 blocos. Quem arrematar Congonhas, por exemplo, também terá que administrar outros 10 aeroportos localizados em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. Atualmente, 44 terminais, ou 75,8% do total do tráfego de passageiros do país, são administrados por operadores privados. Segundo a ANAC, se os 3 lotes do leilão desta quinta-feira forem arrematados, o percentual do mercado brasileiro atendido por operadores privados chegará a 91,6%. Congonhas, um dos mais movimentados do país, é um dos últimos grandes terminais que ainda não é administrado pela iniciativa privada. A expectativa do governo federal é que os vencedores do leilão invistam pelo menos 7 bilhões e 300 milhões de reais na modernização dos terminais ao longo dos 30 anos de concessão, sendo 3 bilhões e 300 milhões somente em Congonhas. E falando de economia, a Confederação Nacional da Indústria divulgou nesta quarta-feira dados que apontam o crescimento da atividade e do emprego na construção civil em julho. De acordo com a Confederação, esses 2 indicadores avançaram nos ritmos mais elevados desde 2010 e apontam que o índice do nível de atividade da construção, por exemplo, registrou 52,5 pontos em julho de 2022. Por estar acima da linha divisória dos 50 pontos, o resultado indica a expansão da atividade em relação a junho. Já a utilização da capacidade operacional da construção avançou 1 ponto, para 68% em julho, na comparação com junho. E é a mais elevada para o mês em 8 anos. A intenção de investimento da construção também avançou, atingindo o maior nível desde 2014. E ainda falando de economia, uma pesquisa do IBGE apontou que durante a pandemia houve uma redução de mais de 400 mil trabalhadores no comércio de varejo. Mas, por outro lado, o setor atacadista ampliou o número de funcionários. As medidas de distanciamento social adotadas para reduzir o avanço do novo coronavírus em 2020 resultaram no corte de 404 mil trabalhadores do comércio. Segundo o IBGE, os estabelecimentos que se dedicavam à revenda de itens não essenciais foram os mais afetados. Entre os segmentos, 90% das vagas perdidas no primeiro ano da pandemia da Covid-19 foram referentes ao varejo, que cortou 365 mil trabalhadores no período. Também se observou redução de pessoal na atividade de comércio de veículos, peças e motocicletas, que cortou 76 mil profissionais. Entre as 9 atividades que integram o comércio varejista, os segmentos de hipermercados e supermercados apresentaram incremento. Contrataram 1.800 pessoas. De produtos farmacêuticos e perfumaria, abriram mais 318 postos de trabalho, ainda que discreto no volume de mão de obra. O comércio por atacado foi a atividade responsável pela suavização dos impactos negativos da pandemia no mercado de trabalho do setor, com 38 mil novos postos de trabalho abertos em 2020. Apesar das perdas causadas pela pandemia, teve um aumento de 195.500 funcionários no período de 10 anos. Olha aí, vamos falar de saúde agora. A Organização Mundial da Saúde reafirmou que a situação da varíola dos macacos no Brasil é preocupante. O país é o 4º do mundo em número de infectados. Vamos ver? Os casos de varíola dos macacos subiram 20% no mundo em uma semana, declarou a OMS, que há 3 semanas já havia manifestado preocupação com a propagação da doença. Na ocasião, havia cerca de 800 casos da patologia no território brasileiro.
O Brasil é o quarto país em número de infectados e apresenta 3.184 casos relatados. À frente estão a Alemanha, com 3.213, Espanha, com 5.938 e Estados Unidos, com 12.689 casos. Entre os países com mais de 1.000 casos de varíola dos macacos, entram também França, Reino Unido e Canadá, que já iniciaram a imunização de grupos de risco. O Ministério da Saúde do Brasil espera receber 50.000 imunizantes, comprados por meio da Organização Pan-Americana da Saúde em setembro e novembro. A varíola dos macacos é transmitida principalmente pelo contato íntimo, contato de pele ou de mucosa com uma pessoa que tenha lesões. E olha só, a Argentina anunciou o aumento das tarifas de água, eletricidade e gás em 150%. A série de reajustes em itens subsidiados pelo governo é conhecida no país como tarifaço. Segundo a Secretaria da Energia da Argentina, o país possui atualmente 4.500.000 lares sendo beneficiados pelos subsídios para a eletricidade e 3.500.000 no programa para o gás. A inflação de 70% na comparação anual é projetada para atingir 90% até o fim de 2022. Parte dos lares seguirá contando com benefícios, algo que levará em conta a renda de cada família. Os cortes passarão a ser aplicados dentro dos próximos meses de forma gradual. A retirada dos subsídios é vista como essencial para a redução do déficit primário, que faz parte do acordo com o Fundo Monetário Internacional. E olha só, as ondas de calor que atingem a Europa têm causado grandes incêndios na Península Ibérica. Portugal combate as chamas na Serra da Estrela, enquanto a Espanha luta contra as queimadas na região de Berriz. Em Portugal, mais de 1.200 bombeiros lutam contra o incêndio da Serra da Estrela, no centro do país, que foi declarado sob controle na semana passada, mas recomeçou avivado pelo vento. Os agentes, apoiados por 400 veículos, aguardam a intervenção de meios aéreos para tentar estabilizar o fogo antes de sexta-feira, quando meteorologistas preveem um novo aumento da temperatura. O incêndio já queimou 24.000 hectares, mais de 8.000 desde segunda-feira, de acordo com os dados provisórios do Sistema Europeu de Informações sobre Queimadas. Na Espanha, as chamas afetam regiões que vão do sudeste ao nordeste do país. Em Berriz, perto de Valência, mais de 700 hectares foram consumidos pelo fogo, que também atinge florestas na região de Aragão. Olha, vamos falar de Copa do Mundo agora. Faltando 95 dias para o evento, o Leonardo Félix, que é o nosso comentarista esportivo, traz para a gente hoje informações e curiosidades sobre o Equador no boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos falar mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar do Equador. Em toda a história, a seleção sul-americana disputou apenas 3 edições da Copa do Mundo, em 2002, 2006 e 2014. O melhor desempenho foi quando chegou às oitavas de final em 2006 contra a Inglaterra. Em 2022, uma polêmica envolvendo um dos jogadores quase comprometeu a classificação equatoriana. A Federação de Futebol chilena denunciou o Equador por conta de uma possível fraude no registro do lateral Brian Castillo, que atuou pela seleção em 8 jogos das eliminatórias. Brian teria nascido na Colômbia em 1995 e não no Equador em 1998, como apontam os documentos do atleta. Mas após a investigação, a FIFA encerrou o processo e manteve a seleção equatoriana no Mundial. O Equador está no Grupo A, ao lado do Catar, Holanda e Senegal. É isso aí, faltam 95 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí, obrigado, Léo, e amanhã tem mais boletim da Copa. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!